Olá, Moreira Lopes, muito boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde, acompanhando a Rádio Manhuaçu FM 106,9 e também na internet, os canais Tribuna do Leste. Começa neste momento o Emergência 193, hoje com a participação de Sargento Damasceno. Sargento Damasceno, boa tarde. Boa tarde, Thomas. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Dezembro chegando, férias chegando, sargento. E as famílias, por vezes, colegas de trabalho, famílias, querem preparar aquele churrasco na churrasqueira residencial, em um clube, mas cuidados precisam ser tomados ali para evitar-se acidentes. Sim, muito bem colocado, né? A maioria dos incidentes que a gente tem relacionados à churrasqueira são ocorrências que decorrem das queimaduras. E elas ocorrem principalmente quando aquela pessoa ela utiliza o líquido inflamável, no caso o álcool, a gasolina, tentando encharcar o carvão, né? E depois tenta acender. Como esse líquido é um líquido inflamável, ele é altamente volátil. Ele pode criar ali uma atmosfera explosiva. E quando a pessoa tenta acender, ela tem uma explosão ali daquele ambiente, atmosfera explosiva, podendo causar uma queimadura. E a segunda forma que ocorre é quando a pessoa tenta jogar álcool ou gasolina já no carvão que já possui ali um fogo, alguma brasa, quando ele tenta ali acelerar aquele processo da queima do carvão jogando esse álcool, esse fogo ele pode pular para o recipiente, causando ali uma explosão e trazendo queimaduras graves ali naquela pessoa. É uma impaciência que pode custar caro. Sim, existem formas, né, de você acender a churrasqueira que vai trazer menos riscos, né? Existem acendedores próprios com agentes ignitores que você pode estar comprando numa casa que comercializa equipamentos para churrasco, ou em todos os casos até utilizar a gordura, já que ela, apesar de ser combustível, ela não é um líquido inflamável, então ela traz menos riscos na hora que for estar acendendo a churrasqueira. Outra ocorrência que a gente tem atendido aqui na região também são ocorrências relacionadas às churrasqueiras industriais, churrasqueiras em restaurantes, em lanchonetes. Esses incêndios eles já ocorrem decorrente do acúmulo de gordura nos exaustores. Então, é ideal também que essas pessoas mantenham o cuidado ali de estar sempre fazendo uma limpeza preventiva para evitar esse tipo de acidente também. E vale sempre as recomendações também para os cuidados com o manuseio de botijões a gás. Sim, outro acidente comum que a gente tem é relacionado aos botijões, muitas das vezes por falta de observar alguns cuidados básicos, né? Como, por exemplo, a validade dos equipamentos, tanto o regulador de pressão quanto da mangueira, eles têm um período de validade de 5 anos e muitas das vezes não é observado pelas pessoas. E acaba acontecendo ali um rompimento, causando até um incêndio. Então, sempre verificar a validade, não deixar o botijão em um local confinado e dar preferência para locais arejados e ventilados. Sargento, nesta mudança de temperatura, mudança de clima, essa variação de clima que estamos tendo, às vezes chove, às vezes tem o sol ali brilhando no céu e às vezes os automóveis apresentam uma variação de temperatura no motor e isso acaba ocasionando riscos de incêndio no veículo e este incêndio pode também afetar as pessoas que estão dentro do carro. Sobre essa constatação de que o carro está em chamas ou em princípio de incêndio, o que o motorista pode fazer em primeiro momento? No primeiro momento, né, o motorista deve desligar o veículo, né, já que esse incêndio ele iniciou-se ele, provavelmente pelo superaquecimento do motor, né? Então, quando ele desliga o motor, ele já parando o funcionamento ali, ele já vai começar a diminuir a temperatura, né, do veículo. Então, primeiro procedimento, desligar o veículo. Segundo, você vai, se houver outras pessoas dentro do veículo, retirar essas pessoas, né? Principalmente se for uma criança ou um idoso, retire as pessoas de dentro do veículo. Depois, a pessoa, de posse de um extintor, vai tentar combater aquele princípio de incêndio no motor. Lembrando que o extintor ele é utilizado apenas a princípios de incêndio, ele não consegue controlar um incêndio, mas para um princípio ele é bastante efetivo, certo? E quando for utilizar o extintor, nunca levantar o capô do automóvel, porque quando você levanta o capô do automóvel, isso vai oxigenar o incêndio, né? E vai estar alimentando e ofertando oxigênio para aquele incêndio, fazendo com que ele fique mais desenvolvido e propague para todo o veículo.
Então, o correto é usar o extintor. Se o fogo estiver acontecendo sob o capô, o correto é usar o extintor ali, tentar apagar sem mexer, sem levantar o capô do veículo. É, exatamente. Uma vez até que o extintor ele age por abafamento, né? A ideia de não levantar o capô é para continuar mantendo aquele fogo abafado, porque quando você levanta, o próprio vento ali vai ofertar bastante oxigênio, desenvolvendo o tamanho daquele fogo. Sargento, e até que ponto, assim, eu não sei se seria uma resposta fácil de se dar, mas visivelmente falando, até que ponto o motorista pode insistir no uso do extintor com o veículo já em chamas, sem que ele corra o risco do veículo explodir, por exemplo, e ele estar muito próximo? É, o extintor ele tem uma duração muito pequena, porque justamente porque ele é utilizado para o princípio de incêndio. A pessoa deve direcionar o jato para a base do fogo, né, para cima do capô, e com uma distância segura, né, porque ele também, o jato, ele tem um alcance, uma distância para que o operador tenha uma certa segurança. Terminado o agente extintor, aí deve-se afastar, isolar o local e acionar o corpo de bombeiros para estar fazendo esse combate. Por falar em incêndio, tivemos ocorrência essa semana envolvendo estrutura predial aqui na cidade. Na noite dessa quarta-feira, né, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência aí de relevância, que foi esse incêndio que ocorreu na rua Maestro Filomeno Santos, que fica no centro da cidade. Foi uma ocorrência em uma edificação hospitalar, né, uma clínica médica. Foi no período noturno, né, mas os funcionários que estavam no local ali já iniciaram o primeiro combate ali, mas não conseguiram debelar o incêndio, então foi necessário ali o Corpo de Bombeiros chegar até o local. O incêndio, supostamente, ele teria ocorrido devido a um curto-circuito que ocorreu no conversor de energia solar. Esse conversor ele fica dentro de uma sala de acesso restrito, onde também tem outros tipos de maquinários ali que são essenciais ao funcionamento do prédio. E o Corpo de Bombeiros, ao chegar ali, realizou as ações de combate ao incêndio, né? O fogo ele já tinha, além do equipamento elétrico ali, ele já tinha passado para alguns materiais que estavam armazenados ali naquele ambiente, e o Corpo de Bombeiros fez o combate de forma a debelar o incêndio e evitar que ele se propagasse para outros ambientes da edificação. Ninguém se feriu. Felizmente, ninguém ficou ferido nesse acidente. Sobre a semana, os trabalhos realizados durante essa semana aqui em Manhuaçu e na região, além desta ocorrência de destaque, como foi o trabalho seu? Foi uma semana tranquila ou movimentada? Essa semana nós não tivemos tantos acidentes, né? Devido às chuvas, as pessoas acabam ficando mais em casa, né? Então a gente não teve tantas intercorrências nesse período, né? Foi o Corpo de Bombeiros, quando ele não atua ativamente na pronta resposta, nós trabalhamos, no caso, preventivamente, né? Quando não tem ocorrências, nós trabalhamos de forma preventiva, realizando ações de prevenção ao risco de desastre. Sargento, para encerrarmos essa participação, voltar rapidamente no primeiro tópico, sobre a questão da preparação dos churrascos. Às vezes, as pessoas não se atinam para o risco de manusear também gorduras em altas temperaturas, ali os óleos, aquilo que é da cozinha, que está sobre o fogão, mas que está em alta temperatura. Isso pode ocasionar acidentes como queimaduras das pessoas. Muito bem colocado, né? A gordura, apesar dela não ser inflamável, ela também é um combustível quando ela está em alta temperatura, né? E ela pode vir a pegar fogo aí dentro da cozinha, e a pessoa tem que ter alguns cuidados ali na forma de agir, de tentar reverter aquela situação. E principalmente não jogar água, porque quando a gordura ela está pegando fogo e você utiliza-se da água ali na tentativa de apagar aquele fogo, você acaba trazendo um fenômeno que a gente chama de slope over, que espalha esses vapores combustíveis da gordura, aumentando ainda mais a proporção do incêndio dentro ali daquele ambiente. Comemorar com segurança. Exatamente, é segurança em primeiro lugar. Sargento, muito obrigado pela participação. É sempre um prazer poder participar. Moreira Lopes, e hoje com imagens de Naira Silva para o programa Sintonia da Tarde, repórter Thomas Júnior.